Olá, meus irmãos, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Então, estamos iniciando aí mais uma live, né, com um tema muito importante, um tema polêmico, que é sobre o pós-milenismo e o expansionismo. E para tirar as nossas dúvidas nessa noite, o nosso convidado é o nosso irmão Ranieri Menezes, lá de Caruaru. E aí, Ranieri, se apresente aí para nós, por favor. Seja bem-vindo. Valeu, Eduardo. Graça e paz. Amém. Graça e paz a todos que irão acompanhar. E é um desafio legal, né? Um desafio bom de falar de temas teológicos, bíblicos, e a gente sabe da importância, né? Da necessidade da escatologia, que parece ser um assunto tão distante, mas que tem tudo a ver com a vida prática, né? E eu acredito que a relação da escatologia com a vida prática é o maior interesse da nossa conversa de hoje, né? Que a gente vai ver um pouco isso. E só para me apresentar rapidamente, eu sou estudante de teologia, vamos dizer assim, amador e estudante por natureza, né? Aquele que nunca deixa de pesquisar, nunca deixa de estudar. Isso já tem mais de 20 anos. Então, eu já passei pelo monegismo, pelo fórum de debates do monegismo. Fui administrador por 5 anos e depois a gente começou a criar muitos blogs, que era a época dos blogs. Então, antes da rede social. Então, eu até brinco assim que o pessoal tem que respeitar um pouco a gente, porque a gente é da época da internet de escada. Aquela que fazia aquele barulhinho que a gente usava de meia-noite até 3, 4 horas da manhã. Sim. E a gente já começava a fazer tradução de textos teológicos reformados, quando o reformado não era moda, quando ninguém sabia o que era calvinismo, calvinismo o pessoal achava que era como eu estou aqui, calvo, né? Uma seita. Não, quando comecei nesses estudos teológicos, na igreja já me ensinaram que calvinismo, fuja do calvinismo. O calvinismo é uma seita perigosa. Então eu tinha pavor de ouvir o nome calvinismo. Tulipe, os 5 pontos, o pessoal não tinha ideia de nada. Hoje são milhões de especialistas aí, cada dia discutindo mais e, infelizmente, tem um lado positivo e negativo nisso aí. O lado positivo é que, se você tiver um bom filtro, você vai encontrar muito mais material do que há 10 anos. Agora, se você não tiver um bom filtro, você vai cair num caos. Você vai ficar Você vai ficar perdido. Fica perdido. Verdade. Eu lembro que eu conheci o Ranieri, acho que finalzinho de 2013, 2014, num grupo chamado Fé Reformada, que tinha a Rô Moreira, que era administradora, tinha o Marcelo, esqueci o sobrenome dele, o Marcelo lá do Rio de Janeiro também, tinha a Ivete Paixão. Então eu cheguei lá e foi quando eu comecei a conhecer, né? A Fé Reformada, a ler alguns artigos, conhecer o monergismo, enfim, foi a época dos debates, como você falou, né? Tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. O lado positivo que você conhece bastante coisa. Se você tem um desejo por estudo teológico, eu acredito que um debate, hoje, assim, falando respeitado, né, onde você debata ideias, é muito válido. Mas tem aquele problema que as pessoas ficam viciadas, né, no debate. Eu mesmo já aconteceu isso comigo, e glória a Deus que o Senhor me libertou disso, sabe? Porque você perde muito tempo, né? Você fica fanático por aquilo ali. Mas, não pode falar. Não, eu diminui muito também essa questão dos debates, que eu acredito que tudo é fase. E É, a gente tem que respeitar as fases. Tem uma garotada aí, tem um pessoal que está mais vibrante, mais curioso, cavando tudo, né? Escavando tudo. Então, assim, deixa à vontade. O que eu aprendi, o que eu tenho de experiência dessa época é que eu poderia ter agido de outras formas que eu não agi naquela verdade. época.
Por exemplo, ter um pouco mais de paciência, né, nos debates. A gente sabe que tem debate que a internet, a situação que a internet permite você ficar tipo no anonimato, ou atrás de um teclado, ou à distância, aí torna você mais agressivo, né? Isso a gente via muito isso nos fóruns, nos debates de blogs, nos grupos, e a gente vai diminuindo isso. Hoje, agora, os grupos dos debates estão no WhatsApp e Telegram, mas praticamente, né? Verdade. Mas vamos lá no que interessa. Eu queria, antes de começar para a gente já discorrer o assunto, queria trazer um texto que fala sobre uma ordem de evangelização, que é o texto de Marcos, capítulo 16, do verso 15 ao verso 18, que diz: E disse-lhe: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Meu irmão Ranieri, explica para a gente aí o que é o pós-milenismo e o expansionismo, dentro da sua visão. Eu vou evitar um pouco a gente fazer aquelas respostas prontas, porque assim, hoje resposta até o Google dá, né? Se você perguntar, ele vai te dar. Então, assim, eu queria quebrar um pouco dos paradigmas que a gente tem com relação a dizer assim, o que é expansionismo, o que é pós-milenismo, e não se responde assim, pós-milenismo é isso, de forma simplista, mas assim, de uma forma mais que a gente possa enxergar o conhecimento que significa a essência do pós-milenismo. A essência do pós-milenismo, no meu entendimento, não é cronologia da escatologia, né? A cronologia da escatologia, o pessoal está preso a eventos do calendário. As pessoas estão muito presas. Quando se fala em escatologia, se pensa logo em calendário, se pensa em relógio profético. Relógio profético. Isso. E a pessoa fica muito presa aos eventos cronológicos, o que vai acontecer naquela linha do tempo antes da volta de Cristo. E eu vejo que esse foco ele está equivocado por motivos práticos, por motivos pastorais, vamos chamar assim, bíblicos pastorais. Ele está equivocado, que eu acredito que a visão correta é enxergar através de Cristo, pela cristologia, e não pelo calendário. A escatologia está muito mais relacionado a Cristo, em toda a sua obra, todas as profecias do Antigo Testamento, e tudo que vai se desenrolar está envolvendo Cristo. E quando a gente envolve Cristo, quando a gente tenta entender Cristo e não ficar preso a números, calendários, a gente enxerga nele quem? Né? O soberano. Aí a gente pode até destacar que a coisa mais importante da escatologia é entender o senhorio de Jesus Cristo. E o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente vai ter material sobrando, material extra, material para ler uma vida inteira no calvinismo. A gente vai encontrar, sob soberania de Deus, tesouros assim riquíssimos sobre o conhecimento da soberania. Você pode lembrar aí autores, por exemplo, o W. Pink, né? O Arthur W. Pink, que fala sobre a soberania, o Rushdon, que fala sobre soberania, e outros. Assim, você pode até compartilhar. É vasto, né? O material dentro da fé reformada calvinista. Da soberania. É vasto sobre isso. Aí o MacGregor Wright, né? Também, Gordon Clark, Vincent Chang. Sim. Então, assim, quando a gente tem esse foco de enxergar o senhorio do nosso Senhor e não ficar preso a eventos, tipo, eu vi no jornal que vai ter um novo presidente em Israel, vai ter um novo primeiro-ministro de Israel, alguém vai reconstruir o templo, eles vão ter uma guerra com o Islã, eles vão ter isso, eles vão ter aquilo, quem foi o Putin, quem é o Putin, quem é o Trump, quem é o Papa.
Mas assim, a gente sabe que na história a igreja sempre se envolveu com esses personagens eventuais, vamos chamar assim. Aí, assim, esquecendo um pouco essa loucura de escatologia, de especulações da escatologia, eu acredito que é uma coisa mais pé no chão, é uma coisa mais realista, a gente entender cada vez mais o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. O senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo faz com que a gente não caia em especulações de datas e nem a gente comece a criar esquemas complicados. Porque, veja, as escatologias têm uma coisa em comum. Todas elas querem criar esquemas e o dispensacionalismo é o campeão em esquemas. E assim, você para dar uma aula sobre dispensacionalismo, você tem que levar 10 rolos de material impresso para você abrir assim, ou então jogar no Data Show e Sim. você vai ver toda aquela complicação. Agora, Vedo, assim, batendo um papo aqui, interessante é que a teologia dispensacional, a escatologia dispensacionalista, ela tem uma complicação de esquemas e desenhos altíssima. E ela é a mais popular. Eu não sei por que algo tão complicado ela se tornou a mais popular. E se você traçar a linha do amilenismo, ou a linha, ou o esquema do pós, você traça em 3 canetadas no quadro. Tá. Sim. Tipo, um começo, um risco, um final. Sim. A gente coloca um milênio. Você me lembrou aqui, antes da minha antiga igreja, eu estava dando uma escola dominical e eu fiz isso aí. Eu tinha um quadro, aí eu expliquei o que era o amilenismo, o pós-milenismo, né, com a caneta, um risco, o pré-milenismo histórico, aí foi o dispensacionalismo, é o que você falou. Ele é bem complicado, ele é um esquema assim, muito detalhado. E eu também queria entender mesmo por que ele é tão. Mas eu vou deixar o irmão responder aí, porque ele é tão popular. Eu tenho alguns palpites. Um deles é o seguinte: se tem um filme no cinema que está batendo todos os recordes de bilheterias de efeitos especiais, no mesmo dia vai ter um filme contando uma história simples, ou um documentário, mas esse documentário pode ser muito enriquecedor para a sua vida. Mas a maioria das pessoas estão indo para onde? Estão indo para aquele filme. Por sinal, o dispensacionalismo é quem gera mais livros e gera mais populares. Livros populares e mais filmes. E especulação, né? E ele é baseado em muita especulação. Isso, exatamente. As especulações é que alimentam todo o imaginário, vamos dizer assim. Por quê? Você lembra daquele filme, sem te cortar, que eu gosto que Deixados para Trás. Isso. Esse filme fez sucesso até em incrédulo. Sim. Até em pessoa que não é cristã, era nossa, ó. Nossa, igualzinho da Bíblia, entendeu? Aí você vê, por exemplo, a Record fazendo novela sobre o Apocalipse. É um caos. É um caos. É tudo porque caos. Assim, aí os filmes de terror nos anos 80, 90 usavam muito a figura do anticristo, que o anticristo ia nascer um bebezinho, não sei aonde, não sei quando. Né? Então, assim, é muito forte no imaginário, né? E assim, o imaginário social, é o imaginário social. Assim, uma coisa muito fantasiosa. Você vê aquela ideia de você estar dirigindo e de repente fica só a roupa da pessoa dentro do carro e o carro fica desgovernado. Então, assim, eu sei que isso aí foi uma fase. Isso ainda tem vestígios dessa fase. Já foi muito mais forte, mas graças a Deus, com a produção acadêmica, com a produção das editoras, com os seminários fazendo comparações escatológicas, as pessoas vão entendendo melhor alguns pontos. Até certos pós-tribulacionistas, né, eles não concordam com muita coisa do que acontece com o dispensacionalismo, eles concordam com alguns pontos mais históricos do pré-milenismo, mas assim, eles vão se afastando um pouco dessa fantasia complexa, né, que é o dispensacionalismo.
Mas voltando ao assunto, Eduardo, vê, eu acredito que escatologia não é uma questão de calendário, mas uma questão de cristologia. E quando a gente fala em cristologia, a gente tem que lembrar do senhorio de Cristo na história e que ele tem um plano e um propósito na história. Toda escatologia vai dizer que Cristo, no final, ele tem a vitória. Ou seja, depois da tribulação, ou seja, antes, ou nem tem a tribulação, todos vão dizer que no final Cristo triunfa, ele vem para reinar, ele vem para a ressurreição geral, ele vem para o juízo, ele vem para a nova criação, ele vem para a consumação, ele vem para derrotar todos os inimigos, como tem em 1 Coríntios 15. Todos têm essa visão no final. O problema é o que acontece entre os últimos dias, que a gente chama de últimos dias, que acontece do seu nascimento, da sua obra, da sua vida, do seu sacrifício, do seu ministério, a partir daquele cruz até o final, até sua volta. Nesse período que nós chamamos de milênio, também podemos chamar de interadvento, que é o intervalo, que é o que vai acontecer entre o advento, a segunda vinda do Senhor. Todo o problema está aí. Agora sim, o que está acontecendo hoje no meio reformado, principalmente, e que não acontecia há 10 anos, ou 10, acho que 5 anos não acontecia, vamos colocar 10 anos. Se falava muito nos seminários, se falava muito nos ministérios de EBD, revistas, amilenismo, meio reformado. Deixando um pouco de lado o dispensacionalismo, lembrando aqui sobre o amilenismo. O amilenismo ele veio com todo um aparato de reforço de livros das editoras, por exemplo, o Hendricks e outros, né? E eles vieram forte nessa área de amilenismo, e o amilenismo, ele já, não só no Brasil, mas no mundo, ele já vinha ganhando o seu espaço. E no Brasil aconteceu uma coisa interessante. Quando os reformados falavam em amilenismo, eles não falavam em pós. Eles só falavam em amilenismo versus dispensacionalismo. O amilenismo meio que se tornou uma ortodoxia, né? uma regra do meio reformado. Né? Isso. Aí, quando a gente descobriu que essa doutrina é mais antiga do que o amilenismo, ou se alguém quiser fazer mais uma comparação mais profunda, escatológica, a gente vai ver que os dois são muito parecidos e têm praticamente a mesma origem ao mesmo tempo, mas a gente sabe que o pós-milenismo ele tem uma herança muito forte na Igreja Reformada, e especialmente na Igreja Presbiteriana, no caso, só citando aqui mais uma vez, o missionário que veio para o Brasil, Simonton, ele veio de Princeton, e lá em Princeton, que é o seminário, lá nos Estados Unidos, na época que o Simonton veio para cá, o professor mais renomado da época era Roger. E, também tinha, acredito que outros assim que a gente pode citar, no caso Warfield, mas Warfield veio depois. E esses homens, o que eles traziam em sua bagagem teológica e sua bagagem missionária? Pós-milenismo. Aí, quando a gente choca essa informação com o pessoal da igreja que só falava em amilenismo, aí eles vão dizer, mas não é bem assim, né? Não é bem você citou o Rod, quando eu descobri o pós-milenismo, o Frank Britt falou para mim, Edu, quer ler uma teologia sistemática pós-milenista? Leia Charles Rod. E é fantástica, é muito completa, por ela ser antiga, mas tem muito conteúdo. E uma coisa que me chama muito interessante do Charles Rhodes, 2 pontos, que hoje você for falar no meio reformado, as pessoas, elas, não, que absurdo. Charles Rhodes, ele acreditava na expiação ilimitada e no batismo do Espírito, numa subsequência, na doutrina da subsequência. Tanto que o Simon também acreditava nisso, né? Eu vou falar isso aí mais para frente. Então, assim, interessante. E tem muito a ver com a ideia do pós-milenismo, assim, de
de um empoderamento do espírito, né, para as missões, né, Ranieri? Sim, sim, exatamente. Essa junção, né, de uma visão escatológica, enfatizando o poderio soberano do Senhor, que, como você leu em Marcos, e como tem em Mateus 28, toda autoridade foi dada ao Senhor. Essa autoridade, ela é transmitida aos discípulos, e o próprio Senhor, em sua autoridade, diz: ide. Esse ide, ele tem algo, né, que não é simplesmente vão lá e vão ver o que é que vai acontecer. Não é assim. Vai que cola, né? Tipo, vai que cola, vai lá, vai que cola. Vão lá, se vocês forem exterminados, acabou a história, acabou o cristianismo e acabou a fé. E a gente sabe que isso é um pensamento até pecaminoso, mas assim, a gente tem que pensar que o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem um domínio eterno, ele tem um domínio de todas as coisas, absolutamente todas as coisas. A gente poderia entrar aqui em assuntos como decreto, a soberania de Deus e decreto, ou soberania de Deus e providência, e saber que tudo que acontece está debaixo do seu poderio, e o amilenismo também pensa assim. Aí vê que interessante, a gente tem que começar a fazer uma pequena distinção para que a gente realmente tire dúvidas, porque o amilenismo, ele pensa também na soberania de Deus. Uhum. Só que assim, o amilenismo pensa na soberania de Deus, mas ao mesmo tempo, quando vai interpretar Mateus 24, grande parte, e Apocalipse, grande parte, vai colocar o mundo numa situação parecida com o que a gente estava falando do dispensacionalista. O mundo jaz no maligno, pessimista, e que o mundo vai de mal a pior, e que existe uma tribulação no horizonte, que existe um anticristo no horizonte, existe uma grande apostasia no horizonte, e aí, como é que fica? Aí, a gente, quando volta para a raiz, né, para a raiz do início de tudo, do senhorio nosso Jesus Cristo, lá em Mateus 28, em Marcos, como você citou, a gente pode fazer até uma revisão nesse momento, assim, uma revisão da doutrina pós-milenista, e a gente, para não dizer que o pós-milenismo é simplesmente algo que surgiu no Novo Testamento, a gente tem, para embasar essa doutrina, Gênesis. Em Gênesis, eu lembro de duas passagens. Uma é Cristo esmagando a cabeça da serpente. Se a gente parar para pensar que Cristo esmaga a cabeça da serpente não vai ser restaurada no milênio, e a cabeça da serpente não vai ser restaurada num sentido de que vai atrapalhar a grande comissão. Sim. A cabeça da serpente é esmagada, e a gente sabe que a conclusão, a profecia sendo cumprida, é a crucificação, que despoja de todos os poderes, né, o inimigo. Colossenses 1,13, se eu não me engano. Sim. Vai falando aí, que eu vou achar aqui. Aí vem que interessante. Existe essa passagem da cabeça esmagada da serpente, que essa passagem da cabeça esmagada da serpente, por si só, ela já embasaria o pós-milenismo, porque ela te dá uma vitória na história. Ela te dá uma vitória na história. E a gente vai ver o desenrolar dessa história a partir de vários personagens, desde o Antigo Testamento até o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, tem uma passagem interessante. Você quer ler Colossenses? Deixa eu pegar aqui no meu tablet. Não, eu vou fazer... você tem aí? Pode comer você, então. Você quer que eu abra aqui? Não. Você citou. Vou pegar aqui no meu tablet. Despojar os inimigos na cruz. Isso aí é bem básico, né? Para a gente saber. Colossenses 2:14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, falando da lei, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz a lei, aquilo que condenava o homem. Aí no 15, e despojando os principados
e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Triunfando. Principados e potestades que são demônios. É Satanás aqui, é a serpente perdendo todo o seu poder. Isso. Então, assim, a gente tem em Gênesis 3,15 sobre essa profecia que se desenrola por toda a história. Agora, tem uma profecia que está lá em Gênesis 3,14. Deixa eu ver aqui, rapidinho. Gênesis 3,14. Então o Senhor disse à serpente: porquanto fizesse isso, maldita serás tu dentre os animais domésticos e dentre todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Olha, esse pó comerás todos os dias, isso é outra sentença contra a oposição a Cristo. O inimigo vai comer pó todos os dias da sua vida. Está dizendo que isso aqui não tem como fazer uma rescisão de contrato, uma rescisão de pacto. Não existe rescisão de pacto aqui. Pó comerás todos os dias da tua vida. Essa sentença, pó comerás todos os dias da tua vida, os salmistas vão usar a mesma expressão dizendo: Senhor, os inimigos lamberão pó. Lamberão pó. Serão humilhados, derrotados. Salmo 72. Salmo 72. Os inimigos pó. Pó comerás todos os dias. Essa é a base que a gente tem. O esmagamento da cabeça da serpente e essa sentença de pó comerás. Ranieri, uma coisa que você falou. O 14, o 15 vai responder quando isso acontece. Esmagando a cabeça da serpente, derrotando. Ela vai perder o seu domínio, cabeça e o domínio, e ela vai rastejar. E uma coisa interessante que eu queria fazer um contraponto aqui, que eu lembro que quando eu estudei um pouquinho estudos da religião, um pouquinho de judaísmo, no Oriente, nas antigas religiões pagãs orientais, eles acreditavam que a serpente ela era um animal alado, por isso que vem a ideia de Marduk, na Babilônia, um grande dragão poderoso, e que eles acreditavam que a serpente era um animal eterno, porque ela troca de pele, você sabe, né? Então, na mente do homem primitivo, trocar de pele, ou seja, ela nunca morre. Então, eles acreditavam o quê? Que a serpente ela era eterna, ela era poderosa e ela tinha domínio. O que Deus faz para corrigir o povo de Israel saindo do Egito? Tá vendo a serpente que vocês acham que tem poder no mundo, que é alada? Olha o que eu faço com ela aqui, ó. Colocou ela, humilhou ela, rastejando e esmagando a cabeça dela, mostrando a vitória minha vitória, em cima daquilo que vocês achavam que tem poder e que na verdade não tem. Agora, vê que interessante, Eduardo. A gente está começando a falar em escatologia e não está indo para o futuro. Sim. A gente não está indo para os calendários. E usando a teologia bíblica, hein? Exatamente. Então, assim, quando a gente começa a falar qual é o primeiro ponto da escatologia, se eu fosse fazer um estudo ou fazer uma pregação, ou escrever um livro, é o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. E o senhorio dele está revelado desde Gênesis. Desde Gênesis. Aí vê que interessante. Quando os inimigos receberam essa sentença de lamber o pó, como está no Salmo 72, e em Gênesis 3, que o inimigo vai comer o pó todos os dias da sua vida, a gente entende o seguinte, que Cristo vitorioso, Deus vitorioso na história, a tendência é que o domínio seja dado a quem? A serpente ou a Cristo? Obviamente, a Cristo. O domínio. E quando a gente fala em domínio, o que a gente pensa? Todo domínio se expande. Sim. Porque a ideia aí de domínio é igual a ideia dos reinados passados, né? Um rei, ele aumenta o seu poder, ele conquista outros reinos, né? Isso. Ele vai conquistando, vai subjugando. Aí cumpre o Salmo 100. Disse o Senhor ao meu Senhor, até que eu
o domínio se expande. Derrote O todos os rei se inimigos. expande. O rei expande domínios. Vai. Exatamente. Quando a gente pensa em expansão de domínios, em domínio, aí o que Deus faz na história? Chama Abraão e diz: Abraão, olha para o céu. Assim vai ser tua descendência, Abraão. Então veja, a partir do momento que existe aquele núcleo, né? Aquela verdade preciosa do domínio de Cristo, da maldição sobre a serpente. A maldição da serpente é aplicada a todos os adversários de Cristo. Não é só aplicado à serpente. E interessante que quando a gente olha lá para o ministério de Cristo, abra aí, por favor, Eduardo, 1 João 3,8. Quando a gente observa o próprio ministério de Cristo, que ele é, né, o rei e o dominador e o senhor de toda a história, ele diz que ele se manifestou, ele encarnou, ele veio, ele viveu entre nós com um objetivo que está conectado à Gênesis. 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Essa frase, por isso que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. A gente sabe que essas obras foram desfeitas de muitas formas, e especialmente de forma extraordinária na cruz. Certo. Que, como você leu em Colossenses. Mas a partir do momento desse poderio manifestado, desse seu plano concretizado, o plano difícil, ressurreição e ascensão, a confirmação da sua missão 100% cumprida, a confirmação das profecias do Antigo Testamento, é que Cristo é visto por Estevão ao lado direito do Pai, como rei, ao lado, como é que eu posso dizer? Em toda sua majestade, como rei, ele é visto. João também tem a mesma compreensão e visão de Cristo reinando. Paulo também tem a mesma visão de Cristo reinando. E esse reinado, esse império, esse domínio de Cristo, ele foi manifesto na cruz e também desfazendo todas as obras, como está escrito em 1 João 3,8, todas as obras do diabo. Inclusive, quando Cristo vai dizer, olha, o valente está amarrado. A casa do valente agora pode ser saqueada. Quem são os saqueadores da casa do valente? Nós, os discípulos de Cristo. Igreja, discípulos, cristãos. Nós temos essa promessa. Cristo nos deu autoridade, em Mateus 28, e também venceu o inimigo e nos entrega esse inimigo de forma amarrada, limitada, contida, que a gente sabe que hoje ele não pode mais enganar as nações como ele enganava. O evangelho praticamente era resumido àquela região de Israel, com algumas exceções de um missionário que sai, como Jonas, e vai para outro lugar. Mas com raras exceções, o mundo antigo, ele era todo praticamente dominado pela serpente. Por religiões pagãs, né? Aí que entra a questão da religião pagã. Que você falou da serpente. Da serpente, exatamente. Sim, exatamente. sim. Então, assim, as práticas culturais naquela época, em todas as culturas, envolviam o sacrifício de crianças, o homossexualismo, o estupro, o roubo, a matança, aquela orgia, aquela bebedeira, tudo isso aí. Né? Sim. Assim, aí veja que interessante. Como que expande, né? Uma pergunta prática e contemporânea, fazendo aplicação contemporânea. Tudo isso que você falou, existe hoje no mundo? Existe. Existe. Mas comparado e proporcionalmente ao que era o mundo antigo? Era bem pior. Mais ou menos. Eu acredito que agora é menos.
É menos. Aquela menos era Em termos proporcionais, é menos. É menos. Claro que nossa população é maior. É porque entra uma questão também. Hoje existe várias nações empoderadas, existe essa questão de ONU, né? Tanto que tem esses assassinatos, né? Mas isso aí tinha também no passado, né? Então, assim, o que acontece? Se a gente voltar também, usando a teologia bíblica, Gênesis capítulo 6, eu sei que existem várias interpretações a respeito do viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si mulheres. Eu acredito que ali são aqueles governantes, né? Porque ali a palavra está Elohim, né? E dentro de um contexto não está significando Elohim no sentido a majestade de Deus, mas deuses, que Elohim também é usado para deuses. E o que acontecia? Esses homens se auto-intitulavam filho dos deuses pagãos. Sim. O que eles faziam? Invadiam outras nações, né, outros reinos, e matavam todo mundo. Pegava as mulheres mais bonitas, pegava para eles, estuprava todo mundo, matava todo mundo e acabou, né? Era a lei do mais forte. Hoje um rei fazia escravos, né? Isso, fazia escravos. Hoje para uma nação fazer isso, ela tem várias consequências econômicas e políticas, né? A gente vê no dia de hoje. Veja, então, eu acredito que hoje é menos do que era antes. Sim, veja, uma cultura pagã como o Egito, ou Nínive, ou os assírios, né? Então, uma cultura pagã que ela simplesmente chegava em certa região e tomava as pessoas, as vidas e o território. Hoje, você veja, com todo o poderio que a China tem, a China está sendo questionada porque está pressionando umas minorias dentro do seu país. Sim. Especialmente a minoria muçulmana do noroeste da China, que essa minoria está sendo... A China está sendo acusada de trabalho escravo, que não tá esclarecido ainda essa situação, mas você veja que o G20, o G7, os Estados Unidos e União Europeia, OTAN, pode simplesmente dizer o seguinte, você vai ter que resolver essa questão aí entre vocês vão ter que ter mais transparência, porque o mundo não vai admitir que vocês simplesmente explorem esse pessoal. Isso está em andamento. Isso, e há várias restrições agora, que no passado não existia. Não existia, você veja. A pessoa fazia e não dava satisfação para ninguém, né? Não, para ninguém. Eles eram deuses mesmo. Eles eram deuses. No caso, veja, o profeta Daniel foi levado para uma terra distante e teve que se submeter ao regime do dominador. A mesma situação de outros profetas, né? Em outras situações. No caso, por exemplo, o povo do Egito, o povo de Israel no Egito, né? O tempo de escravidão, e literalmente a gente sabe que aqueles imperadores eram semideuses. Eles declaravam abertamente essa ideia de serem deuses. Isso comprova cada vez mais que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é infalível. Sim. Por quê? Quando a gente descobre uma coisa, já está na Bíblia. Quando a gente descobre uma coisa, já está na Bíblia. Já fala. Então, assim, um livro desse é suficiente, infalível, seria impossível o homem produzir. Verdade. Vamos passar para a segunda pergunta, então. Primeira pergunta, você vê, é um assunto fantástico, né? Só na primeira pergunta nós ficamos 40 minutos. Mas aqui tempo não falta aqui. Desculpa o tempo, mas assim, só para fechar. Fecha aí. Só para fechar. Quando a gente fala em escatologia, ao invés de olhar para os calendários, a gente pode ir para a teologia bíblica. No caso, vai para a raiz de Gênesis e vê lá que o Senhor, ele tem promessas de destruir os inimigos, de fazer com que os inimigos lambam o pó, de que comam o pó todos os dias da vida, que a cabeça da serpente é esmagada e que seu domínio, o domínio de Cristo, e não o domínio da serpente, o domínio de Cristo é global, é mundial, é para as nações. Ele é nosso Senhor, o Deus das nações,
ele é o Senhor das nações. Então, quando a gente fala o Senhor das nações, não interessa se a nação A ou B não vai gostar. Ele é o Senhor. Sim, ele é o Senhor. É uma coisa que você falou, a gente corre para a teologia bíblica, né? Hoje, aqui no Brasil, é muito fraco de teologia bíblica, né? Você sabe. Por isso que no nosso curso especializado, a gente ensina primeiro teologia bíblica, para depois ir para teologia sistemática. Um livro muito bom, apesar do autor ser, se eu não me engano, você pode me corrigir, o Gerhard von Gruningen, não sei se ele é amilenista, aquele livro dele, Revelação Messiânica, fala tudo isso aí que você falou, cara. A vitória de Cristo, a revelação dos profetas, a expansão do reino de Deus, da vitória do Messias. Então é fantástico esse livro. É um livro 900 páginas e muito bom. A gente usa ele livro de como referência. Livro de seminário reformado. Livro de seminário, sim. Vamos para a segunda pergunta, então, Ranieri. Depois que a gente falou o que é pós-milenismo, e sobre o pessimismo no meio cristão, você acha que isso é uma barreira para o expansionismo e pós-milenismo? Nada é barreira. Mas, assim, o pessimismo, ele está muito mais ligado à falta de fé. O pessimismo está muito mais ligado a enxergar as situações circunstanciais e não enxergar e não confiar e não ter fé no que está escrito. O que está escrito foi o que a gente acabou de ler. Pois é. Os inimigos lamberão pó. Aí quando eu recebo essa afirmação pela fé, que o Espírito Santo trabalha, os inimigos lamberão pó, e pó comerás todos os dias da tua vida, os inimigos de Deus, os inimigos de Cristo, que a maldição é sobre a serpente aplicada a todos os adversários de Cristo, a gente começa a ter um princípio de um conhecimento que vai se desenvolver passando pela profecia que foi dada a Abraão, né, sobre a grandeza desse reino, a extensão que vai acontecer com esse reino. No caso, nós temos as parábolas de crescimento, nós temos as profecias de destruição dos inimigos, nós temos profecias. Olha, uma coisa interessante, quem consegue ler os Salmos sem enxergar a vitória de Cristo, o senhorio de Cristo na história? Pois é impossível. Impossível. E aqui eu queria deixar alguns salmos especiais, né? Porque praticamente todos os salmos têm essa verdade revelada, mas o Salmo 2, o Salmo 22, o Salmo 72, o Salmo 110, alguns salmos são mais especiais em dizer o seguinte: olha, rebeldes contra o Senhor que tem domínio, se arrependam, se afastem do mal, revejam o que vocês estão fazendo, beijem a mão do rei para que ele não se ire. E a gente sabe que em todas as visões escatológicas, irá acontecer a ira do Senhor, porque haverá separação de justos e injustos, e nessa separação a gente não pode retirar a verdade teológica doutrinária do inferno, e o inferno é um reconhecimento desse poder soberano de Cristo sobre a história, sobre as pessoas, sobre a humanidade. E esse poder revelado, quando ele é vivido, pensado, meditado pela fé, pelos meios da graça, que a gente vai buscar conhecimento, que a gente vai orar, que a gente vai querer entender melhor sobre o poder do Evangelho, sobre o poder de Cristo, a gente não tem margem para o pessimismo. Agora sim, o pessimismo ele pode acontecer em várias situações, em várias circunstâncias da vida. Por exemplo, numa guerra, numa perseguição. Uma perseguição acontece de um cristão passar por uma depressão, passar por um desânimo, passar por um pessimismo. Mas a Bíblia tem 1000 exortações para fazer com que ele se levante. Vai dizer que bem-aventurado ele é porque ele é perseguido. Ele é abençoado, que Deus vai dar força, que Deus vai dar livramento. E se Deus não der livramento físico, ele está seguro na mão do Senhor. Os mártires estão seguros na mão do Senhor. Por isso que muitos mártires, nos seus últimos momentos, eles não têm medo, o Espírito Santo dá coragem, o Espírito Santo dá audácia.
a gente está falando aqui de coisas extremas, martírio, coisas extremas. Mas uma vida comum, uma vida de um cristão simples, num país que tem uma certa liberdade para estudar, para orar, para cantar, para realizar culto, para evangelizar, para ir para a praça, o pessoal está reclamando dentro de uma situação muito favorável. As pessoas estão reclamando dentro de uma situação favorável. Veja bem, eu estou vendo cristão reclamando hoje porque está acontecendo a perseguição XYZ, da minoria XYZ, da política XYZ, mas você derramou seu sangue ainda. Ninguém tá batendo na tua porta e te levando para uma prisão por causa da tua fé. Eu estou falando isso num país livre. Aí o pessoal fica choramingando e recebendo o livro de teologia 24 horas na porta, que a Amazon entrega 24 horas. Sim. Você escolhe o seu livro, você tem 1000 pregações no YouTube, você tem centenas de documentos que você pode baixar na internet, ou milhares de documentos que você pode estudar, que você pode ensinar, e aí as pessoas ficam olhando para baixo. Só para fechar esse assunto, Eduardo, sim, é a velha história do meio copo vazio, meio copo cheio. É a velha história. Você vai reclamar porque o seu copo está meio vazio, e eu posso agradecer a Deus porque meu copo está meio cheio. Sim. Então, assim, é uma questão de perspectiva do que é. Agora, assim, o cristianismo, ele tem uma história tão poderosa, ele tem tantas histórias, tantos testemunhos, além das escrituras, ele tem tantos testemunhos que não tem como fazer com que o cristão fique pessimista. E aqui eu quero abrir um parênteses, fazer uma comparação entre amilenismo, dispensacionalismo e pós-milenismo. Sim. O amilenismo, ele coloca na sua teoria escatológica, ele coloca a igreja dentro da tribulação. Sim. Já o pós-milenismo, ele vai retirar a igreja da tribulação, mas não vai ser por arrebatamento. Nós vamos passar por uma situação, por situações, mas não vai ser exatamente a grande tribulação. Não vai ser exatamente a grande tribulação. Você fala o pós-milenismo. O pós. Agora, o dispensacionalismo, aqui eu vou até ser um pouco audacioso em falar isso, mas o dispensacionalismo, ele confia mais no poder preservador e protetor de Cristo do que o amilenista. Por quê? Ele crê que Cristo vai retirar a igreja e não vai deixar a igreja passar pela tribulação. Certo. Então, na visão dispensacionalista, eles têm esse mérito de reconhecer a proteção de Cristo, que vai livrá-los na hora mais crítica. O amilenista não, vai entrar todo mundo na desgraça. Vai entrar todo mundo. Vai entrar todo mundo na desgraça. O pós, porque para você ser pós, você tem que ter um pós-milenista clássico, estilo Rushduni, você tem que ser preterista. Para dizer que a grande tribulação ocorreu no primeiro século, certo? Sim. Porque tem também o pós-milenismo historicista, que também diz que a tribulação ela ocorreu naquela época, mas interpreta que há eventos no decorrer da história e um milênio futuro, né? Particularmente, eu não acredito nessa dupla interpretação. Historicista, né? Historicista não. Historicista acaba fazendo o seguinte... Só um minuto, Ranieri. Os irmãos, sejam bem-vindos aí a todos, viu? Prazer que você está aqui conosco. Eu só peço para os irmãos desligar o microfone, porque vai dando interferência aqui. Aí, nos momentos finais, fica aberto para as perguntas, tá bom? Pode seguir, Ranieri. Então, assim, perdi o raciocínio. O historicista. A dupla... O historicista, ele vai fazer uma... Ele vai agradar gregos e troianos. Ele vai agradar todo mundo. Por quê? Ele vai dizer, olha, isso aqui aconteceu, isso aqui pode acontecer, isso aqui vai acontecer em outro nível, em outra frequência, em outro estágio, em outra época. E aí tudo se encaixa. Mas espera aí, quando a gente olha os textos ali em Mateus 24,
e é claro que está escrito, esta geração, em breve, esta geração não passará a esta geração. Eu estou repetindo de propósito. Tem várias e várias vezes lá no texto, esta geração. Aí você vai lá para Apocalipse e vê todo o contexto histórico, contexto geográfico, muito forte. Aí você leva para o futuro, para especulações futuristas, não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Essa dupla interpretação aí, ela é muito equivocada, né? No sentido escatológico, acredito que assim, ela é muito sensível, ela leva a pessoa à especulação. Eu acredito o seguinte, você aplicar textos assim na sua vida, no seu cotidiano, igual a hermenêutica pentecostal faz, é uma coisa, mas vai dizer que, por exemplo, essa interpretação historicista... Estamos vivendo a igreja de... alguns puritanos, ninguém fala isso, mas, por exemplo, Thomas Goodwin, ele chegou a datar a volta de Cristo, ele datou também ali, quando Apocalipse estava cumprindo, na época deles. John Cotton, por acreditar num avivamento, John Cotton ele acreditava na doutrina da subsequência também. Ele acreditava que era uma nova etapa, não só para os crentes individuais, mas para toda a igreja, os Estados Unidos, as 13 colônias lá. Eles acreditavam que ele era o reino milenar. E uma interpretação do Thomas Goodwin também... Isso é mais maçônico do que bíblico. Isso. Ele diz o seguinte, por exemplo, o falso profeta, ele interpreta, a maioria dos historicistas, que o falso profeta em Apocalipse representa o Império Romano, mas também o islamismo, que perseguiu os cristãos na Europa. Então, assim, é muito sem sentido você... São muitas aplicações, né? Sim. Não é mais nem dupla, é tripla. Tem muita... Não dá, isso aí. Aí, assim, uma coisa que eu acho extraordinário na hermenêutica é aquela ferramenta comparar escritura com escritura. Sim. Então, quando eu comparo escritura com escritura, eu sei que Apocalipse é um livro altamente simbólico e o público é altamente direcionado para uma mente judaica. Então, quando você enxerga em Apocalipse a mente judaica, onde é que você vai buscar referência? No futuro ou no Antigo Testamento? No Antigo Testamento. Aí Deuteronômio, Ezequiel, Isaías, Levítico. Exato. Ele usa textos para, né? Então, assim, quando tem lá referências que todo judeu conhece muito bem, por exemplo, locais geográficos como Armagedon, ou situações de invasões inimigas como Gog e Magog e outros textos, o povo judeu tem em mente o que é. Nós, gentios, não. Não sabe. Aí a gente começa a falar que é o helicóptero da Rússia, que é míssil na Coreia do Norte. Peraí, a gente está saindo para a mentalidade bíblica, hermenêutica, para especulação futura. E só para terminar. Só para concluir, o amilenismo peca nisso. O amilenismo peca muito nisso. Você vê assim, com todo respeito aos estudiosos, aos doutores que a igreja tem, principalmente no Brasil, eles desenvolvem suas pregações, seus estudos em Apocalipse, grande parte de Apocalipse e grande parte de Mateus, fazendo especulação de destruição das florestas, sim, eu já vi. do problema da industrialização, da seca, da destruição, dos terremotos, das guerras. Mas, assim, aquilo ali, aquele contexto é muito forte, ele é muito histórico, e muito localizado. Aquilo ali aconteceu. E uma coisa que você falou de pregadores, que eu vejo, é a ideia também da escatologia, né? Se você já tem um pressuposto de uma escatologia vitoriosa, meu irmão, aos irmãos que estão escutando, isso vai influenciar muito sua vida devocional, vida prática. E para quem é pregador, então, melhor ainda. Sim. E também te incentivar, te encorajar ao que nós vamos passar aqui para o terceiro ponto. Deixa eu só concluir. Antes de passar. Fechando sobre o pessimismo, é o seguinte, todas as linhas escatológicas, no final, todos são otimistas. No final. Por quê? Cristo volta,
tem a ressurreição, tem o juízo, tem a consumação, tem a nova criação, ele derrota todos os inimigos, então todos são otimistas. Mas com relação ao período interadvento, ou período do milênio, ou período que você quiser chamar, esse período é o que vai caracterizar a sua cosmovisão prática de vida. Sim. Porque, veja, se eu chegar para um dispensacionalista ou para um amilenista que fica ansioso diante de uma notícia de jornal, achando que o anticristo chegou. Hã? Diante do Datena. Pronto. Então, assim, essa ansiedade que pode ser gerada, aí eu pergunto, se você, de fato, tem coerência na sua cosmovisão escatológica, e você tem, por exemplo, um filho ou uma filha adolescente que está planejando casar, fazer filhos e trabalhar, sua vida já não é mais consistente e coerente com a sua cosmologia, com a sua cosmovisão escatológica. Sim. Porque sua cosmovisão escatológica, se você tem convicção que Cristo está expandindo o seu reino e cada vez mais as nações vão conhecer mais o Evangelho, eu estou preparando meu filho para estudar e para trabalhar nesse sentido de ter uma visão de servir ao reino e saber do crescimento do reino. Sim. Porque se eu fosse coerente em ser um dispensacionalista ou um amilenista convicto, eu ensinar sobrevivencialismo para o meu filho. Ficar só dentro de casa, né? Não, eu ensinar o quê? Morar na montanha, fazer homeschool e tiro o alvo e Sim. por aí vai. E criar o próprio alimento. Caçar? Falar em criar o próprio alimento, tem uns loucos por aí pregando sobre que a gente está muito perto do fim por causa dessa pandemia, e já está recomendando que você vá morar no sítio, ou que você aprenda a acampar, que você aprenda técnicas de sobrevivência. Veja, isso parece loucura, mas é coerente. Se você acha... Com a cosmovisão, sim, dispensacionalista. Exato, sim. É coerente com a cosmovisão. Com a cosmovisão, agora, uma milenista que está colocando seus filhos nas melhores universidades do mundo e que sua igreja tem cada vez mais conforto de porcelanato, de construções, de edifícios, expandindo seminários, expandindo igreja, expandindo ponto de pregação, e ao mesmo tempo fazendo aquele terrorismo, aquela loucura, que as coisas estão acontecendo, que Cristo está às portas, que são sinais da volta de Cristo. Pela visão pós-milenista, não há esses sinais. Se a gente for procurar um sinal, o sinal é o crescimento do reino. O crescimento do reino. Veja a diferença de cosmovisão. Sim. E não é à toa que a maioria das igrejas que são dispensacionalistas clássicas são cessacionistas. Sabia disso? Principalmente igrejas batistas. Principalmente igrejas batistas arminianas são cessacionistas. Reformadas. Claro que tem hoje... sentido, né? Claro que tem hoje, por exemplo, tem a Assembleia de Deus. Eu conheço um amigo, ele tem uma visão parecida com a nossa. Ele ainda segura um dispensacionalismo, né? Mas ele acredita o seguinte, que a vinda do Espírito é um início da inauguração do já ainda não. Eu falei, não, sim, a gente crê nisso. O reino, a gente já crê que o reino já está aqui e ele está expandindo. Até aí tudo bem. E ele fala que é um fator, né, pneumatológico. A cosmovisão dele é essa. Até instaurar o reino literal aqui, porque ele é dispensacionalista. Tanto que o dispensacionalismo ele faz parte da confissão de fé da Assembleia de Deus. Seria mais ou menos nessa ideia. Agora, se você, por exemplo, ver alguns batistas, eu esqueci o nome dele agora, que ele é um dispensacionalista, são sensacionistas. São sensacionistas. Então, o seguinte, esse assunto aí a gente vai entrar. Vai entrar. E só para fazer outra questão, então. Segundo Coríntios, capítulo 5, verso 7, diz, né? Paulo fala, visto que andamos por fé, não pelo que vemos. Então, uma questão é a gente andar por fé, por aquilo que Cristo já revela na sua palavra. Porque, veja,
você falou em sensacionista. O sensacionista, ele tem um argumento empírico que ele fala assim, me mostra, cadê? Traz aqui para eu ver, vai lá. Sim, sim. Né? Então, assim, eles estão baseando sua fé, em parte, não estou dizendo que todos pensam assim, mas de forma empírica. Se eu não vejo, então não existe. A mesma coisa se aplica à escatologia. Então, não é estou mesmo dizendo assim, sim. mas eu não estou vendo a melhora, eu não estou vendo isso, eu não estou vendo o progresso. Ele tem que ver para crer. Então, é a mesma coisa, ó, andar por fé e não pelo que vê. Um amigo falou assim para mim assim, ó, eu creio nos dons espirituais não é porque eu vejo, porque a Bíblia diz. Sim, se eu ver ou não ver, para mim pouco importa. O importante é eu crer que ele existe, porque Deus está escrito. Está escrito. E uma outra questão para a gente terminar e passar para a próxima pergunta. Por exemplo, você sabia, se você ler um livro, eu esqueci o nome do autor, mas o nome do livro é Raízes Teológicas do Pentecostalismo. As raízes teológicas do pentecostalismo, do grande avivamento, lá em 1910, lá na rua Azusa, ela não é algo imediato, aconteceu, não, vem progressivo. E vem de quem? Dos metodistas, que eram o quê? Pós-milenistas. John Wesley, a maioria dos sermões dele, John Fletcher, que eram metodistas. O Jonathan Edwards passou pelo avivamento. Sim, Jonathan Edwards, George Whitefield, que tinham isso, eles eram pós-milenistas. Então, influenciou muito a pregação deles. Essa ligação é muito forte. É forte. E a gente concluiu o senhorio de Cristo, o primeiro ponto, o senhorio de Cristo, e o senhorio de Cristo não pode se separar de forma alguma do poder do Evangelho. Sim. Aí fecha. É o senhorio de Cristo e o poder do Evangelho. E a conclusão qual é? A vitória do reino. Amém. E aí que entra a terceira pergunta, que o expansionismo, ele também é evidenciado por milagres. Uma questão que, até mesmo vou usar aqui, por exemplo, o Clark, ele era sensacionista. Mas nos escritos do Clark, foi um tiro no pé de quem é sensacionista, porque é a questão que você falou antes, a prova empírica. Nos seus escritos, Clark, ele escreve o seguinte, que o empirismo, ele não pode provar regras universais, né? Porque o empirismo ele é muito subjetivo. Então, o empirismo ele não é base para provar nada, porque aquilo que eu vejo, você não vê. Então, aí já é uma falácia do sensacionista, desses que são pessimistas, dizer assim, cadê a melhor? Cadê as curas? Cadê isso? Mas é um tiro no próprio pé dele, porque ele usa um argumento empírico que não se sustenta, né? Não se sustenta. Sim. Mas aí eu quero chegar num ponto que, primeiro, nós não somos oniscientes, né? Nós não sabemos, não temos o conhecimento espalhado pelo mundo. Mas a gente vê aí de tantas revistas eletrônicas, tem aí as redes sociais, tem aí agora missionários que transmitem lá o seu culto, que eu até coloquei no grupo hoje de uma missionária no Paquistão, a escola, um testemunho. Ela colocou uma placa, we need school, porque ninguém investe em crianças. As crianças comendo arroz e ela pregando ali para eles. E você vê o evangelho crescendo ali. Você vê o chileno Vergara, você vê lá ele dá testemunho de sinais, prodígios e maravilhas que acontecem. E outra, eu já vi alguns pastores, amigos meus, presbiterianos, reformados, que foram para esses lugares e enfrentaram uma batalha espiritual. Ali a fé foi provada e viram sinais, prodígios, maravilhas. Então eu quero dizer que isso é sinal, sim. Vamos abrir um texto? Pode abrir. Qual que Lucas 10. O que você está falando, se confirma aqui. Lucas 10, 17. Pois é. Pode ler? Bom, voltaram depois dos 70 com alegria, dizendo, Senhor,
em teu nome, até os demônios nos submetem. Respondeu-lhe ele: eu vi Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Amém. Então, assim, quando a gente tem esse contexto, esse contexto está absolutamente interligado com o que a gente viu lá no primeiro da nossa conversa, lá em Gênesis. Pois é. Os inimigos lamberão pó, a cabeça do inimigo esmagada, a cabeça da serpente esmagada, o domínio global do nosso Senhor Jesus Cristo, desde suas promessas aos profetas, promessas no Novo Testamento, de domínio e expansão. A gente vê que o domínio e expansão, já entrando no assunto de expansão, não pode existir expansão sem estar debaixo dessa autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Expulsar demônio, né? Está tudo interligado, está tudo interligado. Então, assim, se a gente sabe que existe essa batalha espiritual, né? Se a gente sabe que existe esse confronto entre os descendentes da serpente e os descendentes de Cristo, a gente tem que entender o seguinte, que o avanço, ele vai acontecer, ele está acontecendo, isso é gradualmente, cada vez mais, e vai chegar um ponto, e nós cremos, pelas promessas, que será um crescimento, um momento acumulativo, ou um crescimento exponencial do poder do Evangelho sendo incontestável e manifestado de forma em mais lugares, em mais regiões, com mais pessoas. Essa nossa fé se baseia nisso. E aí eu faço a quarta e última pergunta. O crescimento global. Você sabia, por exemplo, é igual a questão aqui do Brasil, né? A mídia, ela nunca transmite a verdade, né? Ela manipula para trazer o terror. Quanto pior, melhor. A gente sabe disso. Independente de governo A, B ou C, isso sempre foi assim. É que agora está mais escancarado, né? Agora está muito escancarado. Então a mídia, eu falo, as grandes mídias, ela sempre vai colocar que a religião que mais cresce no mundo é o Islã. Mas aí você vai nessas revistas eletrônicas, Missão Portas Abertas, A Voz dos Mártires, tem o Guia-me também, tem vários relatos. Você vê que um dos lugares onde mais cresce o cristianismo é na China. É na China, no meio de perseguição. E na China tem mais, acho que 2 bilhões ou 3 bilhões de habitantes. Tem um grande número ali, eles não passam, são cristãos, vivem em perseguição, mas está crescendo. Em tudo, o Islã, ele domina muito aquela área, né? O Oriente, o Norte da África, um pouco a Europa. Mas só que o cristianismo, ele tem na Ásia, ele é espalhado pelo mundo. Até nas ilhas. Eu conheci um amigo que foi em umas ilhas, ali perto da Papua Nova Guiné. Lá tinha uma igreja. Ou seja, tem lugares longínquos. Não tem islamismo. Quem tem lá? Cristo. Então eu queria perguntar para vocês, vocês vão crer nisso aí também? No avanço do crescimento global do cristianismo? Claro, claro. Uma coisa que me chama a atenção é o seguinte, quando a gente olha para as viagens do apóstolo Paulo e a gente vê a estratégia missionária do apóstolo Paulo, eu estou com um mapa aqui na minha frente, e ele fez exatamente do Oriente Médio em direção ao Mediterrâneo, e se a gente fizer um desenho, né, do mundo antigo, da região conhecida do mundo antigo, a gente vê que o apóstolo Paulo ele estava praticamente trabalhando o centro do mundo. Ele estava no centro do mundo. A Ásia Menor, tanto a Ásia Menor quanto o Mediterrâneo, puxando mais ali para a Itália e Europa, e pegando um pedaço do Oriente Médio. Se você traçar um desenho ali, você vai ver que o mundo antigo, Paulo estrategicamente escolheu o centro. Paulo não, Cristo é o Senhor das missões.
Cristo escolheu o centro. Aí, quando a gente fala em Porque geopolítica... o mundo civilizado ali era aquela região. Sim, sim. Porque o Novo Mundo praticamente era desconhecido, né? Sim, sim. As Américas. Mas veja, quando a gente analisa a estratégia do apóstolo Paulo de levar o evangelho para toda aquela região do centro e de forma expansiva, a gente, geopoliticamente, deixando um pouco a religião de lado, existem teses de estudiosos, sociólogos, sobre geopolítica que dizem que o centro do mundo geopolítico se chama Europa. Mesmo com os Estados Unidos, mesmo com a existência dos Estados Unidos, mesmo com a existência da América do Sul, o centro do geopolítico do mundo se chama Europa. E a Europa tem uma tese antiga que diz que quem dominar a Europa domina o mundo. Isso é como se fosse tipo um jogo, aquele joguinho que a gente jogava muito. War. Então, assim, dominar a Europa é a chave. Aí veja bem, o Islã sabe disso. Sim. Aí o Islã faz vários movimentos de migrações para dentro da Europa. Só que, assim, historicamente, não é a primeira vez que o Islã tenta conquistar a Europa. Sim. O Islã tentou conquistar a Europa séculos atrás e não conseguiu. A Igreja Católica, junto com... Carlos Magno, o rei dos francos. Teve 12 investidas. Junto com os reis da Europa. Eles invadiram pela Espanha, eles dominaram a Espanha. Sim, sim. Aí o Carlos Magno barrou. E depois, no século XV, eles tentaram no Império Otomano pela Áustria. Aí o Carlos V barrou. Beleza. Eles barraram. Então, assim, até no livro do Jefferson Davis, sobre a vitória de Cristo, né, na história, eu esqueci o título agora, a vitória do reino, vai mostrar que Deus, por sua providência, barrou essa pretensão islâmica. Aí, assim, o que acontece hoje? Muitos dizem, a França vai cair, a França vai se dobrar, vai ter uma guerra civil entre os europeus e o Islã vai se levantar, tal. Olha, humanamente falando, as notícias são basicamente... Mas aí eu tento enxergar uma perspectiva diferente. Imagine que você sai como muçulmano, você é muçulmano desde criancinha, e você saiu ou da África, ou você saiu do Oriente Médio e foi para a Europa. E lá você encontrou outros parentes, tios, primos, e ali você está vivendo no seu bairro, tal. Só que você está morando num país que você tem certas liberdades de expressão e acesso ao conhecimento que você não tinha na África nem no Oriente Médio. Sim. E nós sabemos que os missionários cristãos estão lá. Os missionários cristãos tanto estão na África, quanto estão no Oriente Médio, mesmo sendo perseguidos, mesmo sendo região de risco, e os cristãos missionários também estão na Europa. E eu tenho conhecimento de missionários que evangelizam em bairros muçulmanos, na França ou na Inglaterra, certo? Então, veja, Deus pode estar preparando algo diferente para desarmar todo mundo. Basta o Espírito Santo soberano soprar em qualquer região daquela para transformar alguém que nasceu no Islã num missionário cheio do Espírito Santo. Sim. E que arraste multidões e que rache o Islã dentro da Europa. Amém. Então, assim, essas são especulações legítimas da gente fazer. Por quê? O trabalho missionário está indo. Agora, veja, o trabalho missionário do Islã, ele é muito ou de transição filial, de sangue, de parentesco, ou à força. A conversão ao Islã é a força. Eles crescem desse jeito. Ou eles crescem pela força, ou eles crescem pelo crescimento familiar. Certo? Essas são duas estratégias. Mas veja bem, você acha que essa minoria islâmica que tem lá na China, lá no Noroeste, está sendo perseguida,
ela tem condições, se a China mudar o seu sistema e abrir e fizer uma abertura de livre expressão e de liberdade religiosa, o Islã vai ter condições de avançar na China como os cristãos estão esperando? Eu creio que não. Eu creio que não. Os cristãos da Coreia do Sul, que estão ali na fronteira só esperando acontecer algo, Deus fazer um milagre ali e derrubar aquele regime do norte. É uma invasão de missionário. É uma invasão de missionário. Sim. É invasão de missionário. Então, assim, essas perspectivas missionárias, a gente não pode esquecer que ela não pode avançar, ela não pode ir até os confins da terra, como prometeu o Senhor, sem o poder do Espírito Santo, sem o poder do Evangelho. Por quê? A salvação é para todas as nações, não exatamente todas as pessoas, mas vai atingir uma grande maioria de todas as nações. E essa expansão a gente não pode desconectar. E aqui eu quero até abrir um parênteses para explicar o seguinte. Eu já tive um entendimento pós-milenista cessacionista. Só que o pós-milenismo me levou para um ponto de reflexão de dizer o seguinte: não dá para avançar, como a gente leu aqui em Lucas 10, a pregação dos 70, não dá para avançar sem esse poder que está aqui escrito. É contraditório, né? O Chang tem um artigo que ele fala sobre as cisternas rotas. É você cavar uma cisterna, mas não tem água, não tem poder, não tem algo que vai ser. É o que a gente vê muito, né, o Ranieri, de pregações. É muito intelectual. Sim. O que você está falando da cisterna, isso é muito importante, que o amilenismo, em sua pretensão de expansão, é uma pretensão que visualiza no horizonte grande tribulação, anticristo, grande apostasia, princípios das dores, não tem combustível, não tem impulso. A palavra é exatamente essa, impulso. Então, assim, qual é o impulso verdadeiro, real, que fará diferença e fez diferença na história dentro do pós-milenismo? É o poder do Evangelho. O poder do Evangelho. Uma coisa que eu lembrei aqui agora... Só que muitos enxergam o poder do Evangelho, Eduardo, muitos enxergam o poder do Evangelho simplesmente como uma conversão social, tipo algo assim que transforma a cultura, só intelectualmente, até vender livro, entre aspas. Mas vender livros. Não é exatamente. A pessoa fala assim, que grande avivamento da fé reformada do Brasil. Mentira, para mim não tem avivamento nenhum, cara. Para mim, isso não é... Vender livro não é avivamento, entendeu? Então, eu concordo com o irmão nisso aí. Precisa do poder do Espírito mesmo. E só para terminar aqui, o irmão, como pós-milenista, crê em um avivamento? Derramar do Espírito futuro? Sempre. Eu também, creio também. Pela fé, nós devemos esperar sempre. Você veja, você tem lá a semente de mostarda em Mateus 13, ela é uma pequena semente e cresce de forma extraordinária. A fé pequena. Esse crescimento extraordinário representa o quê? Amilenismo? Não. Mas o amilenismo vai dizer o seguinte, mas teve um crescimento na história. Mas a gente está falando de crescimento extraordinário, água viva, não água cisterna. As aves são as pessoas, buscam refúgio nessa água. Sim, refúgio de todas as nações. Aí você veja, a parábola do fermento, né, que envolve toda a massa. E agora veja, eu vi o Douglas Wilson falando sobre o fermento. Ele falou que a expansão do fermento é praticamente invisível aos olhos. Sim. Num determinado ponto, ele está agindo, mas está sendo invisível. Como você falou, está cheio de missionários na China. O fermento está expandindo. Lembrei de outra coisa, é igual o sal. Quando você joga o sal na comida, você não vê mais o sal, ele dissolve.
para dar sabor. É igual sal. Dá sabor, mas você não vê. Sim, E lembrei de outra questão. assim, sobre crescimento, tem o crescimento da semente de mostarda, Tem sim. tem o do fermento, tem a promessa que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, Sim. tem todo o poder e autoridade foi dada a Cristo para os seus discípulos, o valente está amarrado para que a casa seja saqueada, e tem lá na profecia de Daniel que aquela grande pedra destrói todos os impérios. Sim. E cresce e fica do tamanho do mundo ou domina o mundo. Sim, e o domínio é sempre eterno, sempre eterno. Lembrei de uma outra questão. Quando você estuda a história das missões, a maioria dos missionários, quando começou as grandes missões, eram pós-milenistas. Se eu não me engano, Sim. Hudson Taylor, e, enfim, outros, eles tinham essa Sim. ideia de Sim. expansão do reino. Sim. Amém? Quer falar mais alguma coisa para concluir? Eu vi um comentário dizendo o seguinte, que na visão amilenista, Cristo volta praticamente no mundo muito em péssimas condições morais e Cristo volta praticamente para salvar o mundo. Certo. E no caso do pós-milenismo, por consequência dessa expansão, desse crescimento que a gente começou a falar, Cristo volta praticamente para um mundo que ele já salvou. Por quê? Uma grande maioria que ele já salvou e não que ele vai salvar. E para o amilenismo é tipo, socorro, me ajude. Volta aos 45 do segundo tempo para fazer o gol da vitória. Nós somos o remanescente. Veja, essa armadilha do remanescente, o remanescente é bíblico, mas o remanescente é bíblico em várias circunstâncias históricas específicas. Tipo, Israel foi massacrada, o povo foi escravizado, o povo morreu e ficou um remanescente. Uhum. E essa ideia de remanescente, quando a gente vai para Apocalipse e encontra ali, a gente vai ter um entendimento preterista parcial, no entendimento que aquilo ali aconteceu. Não cabe, veja, com parábolas de crescimento, com o poderio, o domínio do Senhor, com o conhecimento que vai cobrir toda a terra como a água cobre o mar. O conhecimento de Deus vai se expandir. Seu domínio é de Oriente a Ocidente. Então, assim, esse domínio, essa expansão, não cabe essa visão remanescente. Não cabe. Hoje, muita gente se orgulha de dizer assim, minha igreja é pequena, minha igreja não cresce, mas minha igreja é fiel e nós somos remanescente. Então, quer dizer, eles estão totalmente encapsulados, né, e perdendo sua função da grande comissão, e não só da grande comissão, do domínio. Isso aí que você falou, uma igreja pequena, tal, mas é fiel, é a mentalidade das igrejas reformadas aqui no Brasil. Exato, porque são milenistas. Porque são milenistas. Na prática, eu conheci pastores reformados, ele tem essa ideia. Eu sei que aí no Nordeste tem muita igreja reformada que tem esse pensamento. Sim. Pinga a gente. Mas nós somos fiéis às confissões reformadas, somos fiéis à nossa história. Mas, tipo assim, não estão preocupados com as almas, com o evangelismo, com o poder, porque eles não creem no poder do evangelho. Então, evangelho para eles é a pessoa ali, é só o Ordo Salutis, né? A regeneração, fé, conversão, acabou. Está aqui, vamos aguardar. Deus vai preservar a gente, nós somos um remanescente, vai vir uma tribulação no mundo e Jesus vai voltar aos 45 do segundo tempo. É um evangelho muito derrotista, cara. É muito derrotista, é complicado. Você quer concluir? A gente Nosso tempo esgotou, não foi? Eu vou perguntar aqui para os irmãos se alguém quer fazer alguma pergunta para o irmão Ranieri. Fica à vontade. Deixa eu só concluir. Só um minuto. Conclui aí. A gente falou sobre o senhorio de Cristo, a gente falou sobre o poder do Evangelho, que aí entrou tanto as questões, né, desse impulso do Espírito Santo em termos de expansão e de domínio e de trazer
mais poder para a igreja e não mais fraqueza. Sim. No sentido final, para fechar, a vitória do reino, a gente poderia explanar, que por causa do tempo não dá, a grandeza do reino, porque a grandeza do rei a gente já falou um pouco, a grandeza do reino, mas a grandeza do reino e a grandeza final do reino. A grandeza final do reino, a gente tem que ir para todas as profecias de Isaías, Ezequiel, Daniel, Abraão, e lá encontrar profecias de crescimentos extraordinários sobre as nações. E aqui, só para abrir para perguntas, eu queria dizer o seguinte, que o maior obstáculo hoje para a missão da igreja não é o poder dos inimigos espirituais, ou o poder da política, ou o poder de fora, mas da própria igreja. Da própria igreja. A fraqueza, o maior obstáculo da missão nasce da própria igreja. A falta de fé. A falta de fé? Exatamente. Exatamente. Falta de fé nas promessas das Escrituras. Se você compreende parcialmente os recursos, Cristo ofereceu recursos incríveis, invencíveis, disponíveis, recursos. Ele deu os recursos. Ele está te dando recursos. Ele tá dando recursos para a gente que está aqui escutando. Ele deu recurso. Agora, se eu entendo que esses recursos são usados de forma parcial, eu estou limitado. Eu estou limitado. Então, assim, a escatologia, ela mexe com a nossa vida prática. Sim. A vida prática da igreja, né? Então, quando a gente fala em soberania, a gente tem que esperar mais e não menos. Quando a gente fala que o domínio é de Cristo, a gente não tem que pensar em menos, sim mais. Tem a frase, né, do Chang, a soberania de Deus me faz eu esperar muito mais, não menos. Fechou. E só que outra coisa, você foi da grandeza no reino. O irmão crê na restauração do habitat natural aqui na Terra? Ou igual os dispensacionalistas que crê que vai todo mundo para o céu? Nova criação, eu acredito que dentro do conceito nova criação existe a restauração. A restauração. Isso. Assim como existe a ressurreição. Sim, isso. Eu também creio nisso, que a própria palavra grega aí para novos céus e nova terra não está especificando algo novo uma nova criação inédita, mas algo novo de restauração. Né? Muito bom. Renovado, restaurado. Restaurado. Amém. Vamos passar aqui, então. Algum dos irmãos aí que ficaram conosco, quer fazer alguma pergunta para o irmão Ranieri? Um de cada vez, por favor. Eu só estou conseguindo ver o nome de um aqui. Fábio Cardoso. Brasil Calvinista, que deve ser o Ramires. E esse Conte TI2, que eu não sei quem é. Por favor, alguém quer fazer alguma pergunta? Fica à vontade. Está gravado, vai ficar gravado, disponível esse vídeo, né? Vai. Está gravando. Ninguém? Ninguém, Ranieri, quer fazer uma pergunta. Então vamos encerrar, então, Ranieri. Então, encerrando aqui, eu quero agradecer. Foi uma aula muito edificante. Deus abençoe grandemente sua vida, sua família, todos aqui que estão nos acompanhando. Que Deus fortaleça mais e mais a nossa fé nas promessas do Evangelho. E, como diz os governantes, por Cristo e por seu reino. Os governantes eram pós-milenistas também. Então, nós devemos batalhar por Cristo e pela expansão do seu reino. Amém, Ranieri? Amém. Quer se despedir aí? Palavra final? Pode se despedir aí que eu já encerro aqui. Assim, na escatologia, o que eu quero enfatizar é que, a partir do momento que você começa a querer estudar de forma mais séria, você faz certos ajustes ou mudanças de perspectiva. Então, no caso, quem nunca foi arminiano depois foi calvinista? Acho que por favor, aí, eu desligo. Isso, pronto, pode ir. Pode ir, Ranieri. Quem nunca foi arminiano para depois ser calvinista? Sim. Quem nunca
começou a acreditar em livre-arbítrio e depois começou a entender o que é predestinação. Sim. E aí acontece o seguinte, alguns migram de forma gradual, espontânea, natural, tranquila, e outros fazem transições mais bruscas. Então, assim, eu acredito que dentro da escatologia, o dispensacionalismo, por ser muito popular, ele tem uma contaminação. Se você sair com o microfone aí na rua, as pessoas vão dizer que vai ter arrebatamento, que vai ter anticristo, porque tem novela, tem tudo, tem filme, tem tudo. Então, assim, mas se você, quando começa a estudar, você tem uma forte inclinação para seguir uma linha mais histórica, mais bíblica. Aí você pode migrar para um pré-milenismo histórico, depois você pode migrar para um amilenismo e pode migrar para um pós-milenismo. Agora, chegando no pós-milenismo, não dá para ser sensacionista. Não dá. Não tem como. Porque, assim, mesmo que você diga dá, porque a gente vai cumprir a ordem do Senhor, tal, mas a gente, quando começa a ver passagens como essa, né, de Lucas 10 e outras passagens, por exemplo, como aquelas passagens em Mateus 21, Marcos 11, 23, Mateus 17, 20, né, que a multiplicação dos acontecimentos miraculosos do Espírito Santo em mais quantidade, em mais frequência, em mais lugares, com mais pessoas. Então, esse movimento, que é muito criticado pelos reformados como sendo um movimento exclusivo dos pentecostais, que não é. Inclusive, a gente, como reformado, eu não sei agora, assim, como você pensa, acho que você pensa mais ou menos como eu penso, que os pentecostais não são unânimes, não são homogêneos na doutrina, não são muito diversificado. Eles mudam, por exemplo, aquela bagunça que o pessoal fica fazendo, pulando, imitando bicho, fazendo barulho. O pessoal condena isso. Tem pentecostal que condena isso. Condena a baderna, condena a falta de ordem. Sim. Mas eles não descartam a experiência sobrenatural. Eles não descartam. Então, assim, o reformado vai dizer que ele tem experiência sobrenatural, alguma coisa desse tipo. Poucos. E os poucos que eu conheço são poucos que já... Travou aqui, Ramiro. Tá travando. Cortou. Os poucos... Voltou. Então, assim, os avivamentos, os reformados que creem, eles creem em avivamentos. Poucos reformados fazem isso, porque na prática, o que está acontecendo é que existe uma barreira e uma incredulidade com aquilo que é sobrenatural. E isso que é sobrenatural não pode ser direcionado para um grupo ou outro. Vamos ser sinceros, tem gente dentro da igreja presbiteriana que nem convertida nem ora. Tem reformado que nem ora, Aí como o cara que não ora, ele vai querer desfrutar do poder de Deus, tá entendendo? Porque isso aí já está inculcado na cabeça dele, para que ele vai orar? Você tá entendendo? Exato. A pergunta 191 do Catecismo de Westminster, feita por puritanos, presbiterianos, pós-milenistas, uma pergunta que eu gosto muito e quero encerrar com ela. Diz assim, pergunta 191. O que pedimos na segunda petição? Na segunda petição, que é, venha o teu reino, reconhecendo que nós e todos os homens estamos, por natureza, sob o domínio do pecado de Satanás, pedimos que esse reino seja destruído, que o evangelho seja propagado por todos os judeus chamados, que a plenitude dos gentios seja trazida à igreja, que esta seja provida de todos os oficiais e ordenanças do evangelho, purificada da corrupção, aprovada e mantida pelo magistrado civil, que as ordenanças de Cristo sejam administradas puramente, feitas eficazes para a conversão daqueles que ainda estão nos seus pecados e para a confirmação, conforto e edificação dos que já são convertidos. Que Cristo reine nos nossos corações,
aqui e apresse o tempo da segunda vinda e de reinarmos nós com ele para sempre, que lhe apraz exercer o reino do seu poder em todo o mundo, do modo que melhor contribua para estes fins. Amém? Amém. Então, aqui a gente encerra então a nossa aula. Quero agradecer aqui a todos, né, que apareceram aqui, o Bruno, né, o Ramires, o Fábio, e agradecer ao irmão Ranieri. Amém, Ranieri? Um abraço, fica com Deus então, meus irmãos. Vai ficar gravada, vou salvar aqui, amanhã eu já coloco na minha página do IBTEC e no meu perfil do Facebook, tá bom? A todos a paz do Senhor e um bom descanso. Abraço, Ranieri. Até mais. Abraço. Paz. Paz.